A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom? Vamos dar sequência à parte 4 aí do Evangelho de João, né? Essa parte eu não ia fazer, mas eu vou fazer e vou terminar, encerrar ela aqui. De outra oportunidade eu termino o restante do Evangelho, tá? Vou ter que gravar bastante vídeo ainda de outro respeito, tá? Então, por quê? Só para quebrar algumas coisas que algumas pessoas andam falando aí, que elas não têm base bíblica, porque se tem base bíblica e fala pra mim, ah, você tá falando coisa errada, ô irmão, aí sim eu aceito. Aí eu vou me retratar e vou falar, pô, é verdade, me perdoe, falei coisa que não deveria. Agora, a pessoa vem falar com os achismos, né? Tudo bem que eu entendo que tem muitos irmãos e irmãs que estão em diferentes níveis de conhecimento da palavra. Tem uns que estão acima do meu conhecimento, outros que estão abaixo. E os que estão abaixo, às vezes, por não compreender as escrituras, vem me contestar. Tudo bem, até aí eu entendo. Mas tem uns que vêm contestar porque eles são religiosos, porque eles. E antes de mais nada, compartilhe o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, que eu admiro e amo todos vocês aí, tá bom? Então, voltando aqui, né, que a palavra fala, irmãos e irmãs, que nem todos vão se converter. Vai ter gente que não vai aceitar. Por isso que Yahshua falou que para os religiosos fariseus, não são todos os religiosos, tá? Alguns religiosos que são, que não entram a palavra de Deus, que são filhos do diabo e querem fazer a vontade. Tanto é que foram usados para matar Cristo, levar Cristo para a cruz, né? Tava tudo profetizado que Cristo tinha que ir para a cruz, tava, mas ele ia ser crucificado por esses daí, os religiosos. Entendeu? Então, e eles blasfemaram o Espírito Santo, chamaram que Jesus expulsava demônios através do espírito dos demônios, príncipe dos demônios que era Beelzebub. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Por isso também que Jesus falou que era filho do diabo. Não só porque eles levavam o engano, distorciam a palavra de Deus e não aceitavam Cristo, mas também ainda profanaram e pecaram contra o Espírito Santo. Entendeu? Então, no final dos tempos também. Então tem gente que não vai se converter. E a gente, quando fazia as coisas erradas, a gente que andava no pecado, nós éramos, tá escrito na carta de Colossenses, carta de Colossenses, carta de Paulo, apóstolo Paulo e carta aos Efésios. Nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, porque nós praticávamos obras más, por falta do conhecimento da palavra, por falta do conhecimento de Deus, sem Deus no mundo. Então todos nós fazia a obra do diabo antes. Entendeu? Aí quando você se converte, você vai para a luz. Só que tem uns que não vão se converter e Deus sabe disso, que ele é onisciente. Por isso que Jesus, Yahshua, Cristo, falou que era o filho do diabo. Porque Deus é onisciente, onipresente, ele sabe do que ele está falando. E Deus não pode mentir. Entendeu? E aí eu falo isso aqui, eu estou repetindo. Aí, mas Cristo pode falar. Vocês não podem falar. Alguns discípulos falaram, chamaram raça de víboras. E João Batista falou para os mesmos religiosos fariseus, raça de víboras. Quem autorizou a fugir da ira futura? Entendeu? Então ele não era Cristo. E os outros apóstolos também. Hipócrita. Entendeu? Cristo deu autoridade, não foi a gente que escolheu a Deus. Pela nossa situação carnal pecaminosa, ninguém escolhe a Deus. Está escrito em Romanos, leia lá a carta aos Romanos. Não há quem busca a Deus, não há um justo sequer. Todos se extraviaram e desinstituídos da glória de Deus estão. Quem escolhe, quem tem misericórdia e planta a fé é o próprio Deus. A fé não vem de nós, até a fé vem de Deus. O autor e consumador da nossa fé é Cristo. Aí ele já sabia quem ia aceitar a fé, responder bem a fé e quem não vai. Entendeu? É ele que não é nós que escolhemos servir a Deus, é Deus que nos escolhe para ir e dar desfruto. É o próprio, assim como Deus enviou seu filho Yeshua para morrer e cumprir a lei no nosso lugar e cumprir tudo que ele tinha que cumprir aqui nesse mundo, o próprio Cristo nos escolhe mediante ao Pai e nos envia para ir e dar os frutos. Fazer a obra que vai ter continuação até o final dos tempos, guiado pelo Espírito Santo. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Vamos seguir essa última parte aqui.
E aí eu vou gravar outros vídeos de outras coisas. Que eu provo na palavra, não fora não com meus achismos. Aqui não tem achismo meu, não. A interpretação não é minha. Eu não faço interpretação pessoal da Escritura. A interpretação, como diz a carta de Pedro, é dada pelo Espírito Santo. Ele só me entrega a revelação. Eu não falo de mim mesmo. Nada eu me proponho saber de mim mesmo. Diz o apóstolo Paulo, eu falo a mesma coisa. Porque tudo vem de Deus, tudo vem do Espírito Santo, para o cristão. Certeza de que você é louco. Porque Abraão... Vamos voltar aqui desde o início para pegar essa parte aqui. Insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que digo? Eis a razão, vocês não suportam a verdade. Não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo com mentiras. Então eu chego, declaro toda a verdade. Até hoje tem muitos que não suportam a verdade. Se não suporta a verdade, o que é? Olha, não suporta a verdade. Vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado? Mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Os judeus então disseram: faz sentido. Estávamos certos quando dissemos que você é um samaritano louco, possuído por demônio. Olha lá, pecado contra o Espírito Jesus Santo. reagiu. Olha, pecado. Não sou louco. Apenas pecado que não tem o perdão. Enquanto vocês me desonram, não estou querendo nada para mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso aqui e está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto, os judeus o interromperam. Agora temos certeza de que você é louco. Porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você aparece dizendo: se vocês praticarem o que eu disser, não terão de encarar a morte. Você, por acaso, é maior que nosso pai Abraão, que morreu? E quanto aos profetas que morreram, quem você pensa que é? Jesus disse: se eu apontasse os holofotes para mim mesmo, nada conseguiria. Mas meu pai, o mesmo que vocês dizem ser o pai de vocês, a que me pôs neste tempo em lugar de glória, vocês não reconheceram sua ação, mas eu sim. Se eu, por falsa modéstia, dissesse que não sabia o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Mas eu sei, e estou fazendo o que ele diz. Abraão, o pai de vocês, com fé jubilosa olhou para o futuro e viu meu dia chegando. Ele viu e se alegrou. Os judeus estranharam. Você não tem nem 50 anos e Abraão viu você? Viu porque ele é Deus? Disse Jesus. Eu sou o que sou. Muito Olha lá, antes que Abraão eu fosse sou. Lá no coisa. Antigo Testamento também estava Era falando. provocação Ó Moisés, demais para eles. quem o Senhor Por disse isso, que pegaram- me enviou para falar para Faraó? Diga a eles que eu sou. Eu sou o que sou. Aí, ó, tá a prova aí, ó. E eles não olham, se eles defendem tanto o Antigo Testamento, a lei, não perceberam que ele falou eu sou. O eu sou, quem falou lá no Antigo Testamento, o eu sou? O próprio Jeová, o próprio Iarro falou, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos. Para apedrejá-lo. São cegos. Mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. João, capítulo 9. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este
este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto eu estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Então, ó, essas curas que Jesus fazia dos cegos eram um símbolo para os judeus. Tipo assim, ele queria dizer o quê? Ele curava um cego de nascença que creu que ele era o filho de Deus e podia curar ele, sendo ele cego e não vendo. Agora os judeus tendo olhos não enxergavam que ele era o filho de Deus. Então era uma mensagem para os judeus. Por isso que eles falavam. O próprio judeu falou: tá nos chamando de cego? Aí ele fala: agora porque dizem que vocês enxergam, agora vocês são culpados. Porque se vocês enxergam e vê o filho do homem e fala que e rejeita, então vocês são culpados de pecado. Entendeu? Vocês estão enxergando o pecado de vocês, mas não enxergam. Então são cegos espirituais. É isso que a mensagem que quis passar, entendeu? Tem cego que é cego fisicamente e enxerga. Os verdadeiros cegos que têm olhos mas carnais, mas não enxerga, não tem olhos espirituais para chegar à verdade que está na fuça. Entendeu? Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como mendigo cego perguntavam: esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: é ele mesmo. Mas alguns duvidavam. Não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou: sou eu mesmo. Eles o interrogaram: como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse: vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. Então, onde ele está? Eu não sei. Eles levaram o homem aos fariseus, porque o dia em que Jesus fez a mistura e curou a cegueira dele era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo, para saber como ele havia conseguido enxergar. Ele respondeu: ele pôs uma mistura em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus resmungaram: obviamente esse homem não pode ser de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros argumentaram: como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve divisão entre eles. Eles voltaram a interrogar o cego: você é o perito aqui. Ele abriu seus olhos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele disse: ele é um profeta. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Então chamaram os pais do homem, que agora enxergava muito bem, e perguntaram: esse é o filho de vocês? O que vocês dizem que nasceu cego? Então como ele pode ver agora? Seus pais disseram: sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como veio a enxergar. Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele. Por que não perguntam a ele? Já é adulto, pode falar por si. Os pais dele falaram assim porque tinham medo dos líderes judeus, que haviam determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: perguntem a ele, já é adulto. Eles convocaram o ex-cego segunda vez e disseram: dê o crédito a Deus. Sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou:
Não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: como ele fez isso a você? Como ele abriu seus olhos? Já contei mais de uma vez e vocês não ouviram. Porque querem ouvir de novo? Querem se tornar discípulos dele? A resposta deixou-os furiosos. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Temos certeza de que Deus falou a Moisés, mas não temos ideia de onde saiu esse homem. O homem respondeu: impressionante. Vocês alegam não saber nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu meus olhos. É fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas ouve quem vive em reverência e cumpre sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se esse homem não viesse de Deus, não seria capaz de fazer nada. Eles disseram: você não passa de um Zé Ninguém. Como ousa querer nos ensinar? Então correram com ele dali. Jesus soube que eles o haviam expulsado. Procurou por ele e o achou. Então perguntou: você acredita no Filho do Homem? O homem disse: Senhor, mostre-o para mim, para que eu possa crer nele. Jesus disse: você está olhando para ele. Não reconhece minha voz? Senhor, eu creio, exclamou o homem e o adorou. Jesus então disse: venho ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver. Os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Olha. Alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e indagaram: você está nos chamando de cegos? Jesus disse: se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros. João, capítulo 10. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. Mais um ensinamento é um aqui, ó. ovelhas. Esse evangelho de João é muito rico. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas não seguem a os voz de um estranhos, estranho. que não Vão conhecem. se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples. Ele está falando do mas quê? eles não Dos tinham- falsos pastores que veio vestido de lobo, de ovelha, né, aliás, para enganar. Aí as ovelhas saem fora, a verdadeira ovelha de Cristo sai fora, sai da religião do sistema corrupto, porque a voz do pastor verdadeiro a gente conhece, mas não conhece a voz do enganador, né, a voz do estranho. Sai, essa não é a voz do meu senhor. Vamos lá. Do que estava falando. Então, tentou de novo. E o que é a voz do... então. O que é a voz do Eu Senhor? sou a por- É a voz que o Senhor usa aquela pessoa que fala de acordo com o que está na palavra, sem distorção. Agora, quando distorce, você que é a ovelha verdadeira vai perceber. Aí sai disperso, não vai ouvir, entendeu? Agora, se veio do Senhor, você identifica, porque está de acordo. Aí você fala, ó, ali o meu Senhor está falando através daquele homem, entendeu? Vai. Não. As ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas. Todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Ele é a Quem porta. passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira. Quem é o ladrão? Não é o diabo aqui que ele está se referindo. E eu provo, ó. Quem tem ouvido, escute o que o Espírito fala. Eu sou o bom pastor. Ele é o bom bom pastor. dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. Pelas O ovelhas. empregado não é um pastor de verdade. Quem é o As empregado? ovelhas nada significam para ele. Olha, Ele vê um lobo se aproximar é e os sair outros pastores. disparada, Olha, deixando as o ovelhas lobo desprotegidas. aqui é o diabo, é o Satanás.
E o ladrão é esses pastores corruptos, que é o empregado, que seria que Deus deu o dom para eles cuidarem das ovelhas, mas eles não cuidam, eles comem a gordura das ovelhas, ele é ladrão, porque rouba, já ouviu falar, né? Já, catando as gorduras das ovelhas, é um que rouba sem apontar a arma, entendeu? Ou rouba só com as palavras distorcidas, entendeu? É um furtador. Aí ele vê o lobo se aproximando, que é o inimigo, aí eles correm, porque é mercenário e salteador, entendeu? É o que o senhor está falando aí, ó. Então o ladrão que ele está se referindo aqui, que nem muitos religiosos falam assim, que é o diabo, o ladrão veio para matar e roubar. Tudo bem, ele também veio para matar, roubar, destruir. Mas ele está se referindo nesse contexto dos falsos líderes religiosos, dos falsos pastores. Vai Judas, carta de Judas. São falsos pastores que não têm o Espírito. Interliga aqui, pra você ver. Irmão, você tem que saber estudar as escrituras. Não me veio com choromela, como diz o outro apresentador do programa lá, contestar sem base bíblica. Tá na palavra. Ai, vem. Ele está ali apenas por dinheiro. Olha lá, apenas As por ovelhas dinheiro. nada representam para ele. Vai, não representa. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas além das que estão neste aprisco. Olha, Preciso que trazê-las somos e nós, né? ajuntá-las também. Que ele está Elas falando também dos judeus. reconhecerão minha voz. Agora ele está falando dos gentios, outras ovelhas, que somos nós, que iam se converter através dos apóstolos, que ia escrever a palavra, que ia fazer o cano bíblico, que a gente ia crer através dos apóstolos, dos discípulos. Entendeu? Então haverá um único rebanho e um só pastor. Um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque entrego minha vida de livre vontade. Assim sou livre para reavê-la. Ninguém a toma de mim. Eu a Ele a entrego dá. porque quero. Tenho o direito Por amor de entregá-la, das ovelhas. mas também de reavê-la. Recebi essa autoridade do meu Pai. Esse discurso provocou outra divisão entre os judeus. Alguns diziam... Aí muitos líderes religiosos falam, e Efésios? Deu um para pastor, carta de Efésios de Paulo, um para profeta, um para evangelista, mas ele está falando de um pastor verdadeiro, que guia as ovelhas para Cristo, o sumo pastor. Sumo sacerdote quer dizer sumo pastor. Então, é o bispo das nossas almas, que é Cristo. Então, aquele que é o pastor verdadeiro, porque tem um único pastor, um único sumo pastor, que é Cristo, o único Senhor. Na terra nunca chame ninguém de Senhor e nem de pai, porque é o único pai. Não está falando de pai físico, tá? Ele está falando ali de pai que muitos chamam de papa, de pai da igreja. Pai é só Deus, pai. Ele veio com essa. Entendeu? Aí tá falando que dos pastores sinceros, que aponta para o verdadeiro pastor, que é Cristo. Esse tem o dom de pastoreio, entendeu? Que é guiar para Cristo. Não guiar para ele mesmo, com as ovelhas ser dele. Vou fazer discípulo para quem? Para você? Discípulo é para Cristo. Eu vou se reunir num templo religioso para quê? Para manipular, para enganar, para distorcer a palavra? Isso não é pastor, nem aqui nem na China. Pode ser pastor falso, sem vergonha, pilantra, mas não o pastor. É ladrão e salteador, como o senhor acabou de dizer. Ladrão, salteador, né? Que não tem amor pelas ovelhas. Ele é maluco. As pessoas não entendem Efésios, que significa bispo, pastor, dom de mestre, de evangelista, tudo isso daí não é um cargo denominacional. Tudo isso aí é dom que o Espírito Santo dá. Não é um curso de teologia, não é o pastor fraudulento que te dá esse dom. É o próprio Espírito Santo. E você não se denomina pastor, ou mestre, ou doutor, ou líder. A pessoa te reconhece quando você tem esse entendimento e passa essa sabedoria para a pessoa. Ela já vai te reconhecer, sem você precisar falar, eu sou isso, eu sou aquilo, porque esses daí adoram título. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Aí daí você já vê os enganos dos mestres falsos. Falsos doutores, falsos mestres, como Paulo dizia, né? Está na cara que não tem juízo. Por que perder tempo em ouvi-lo? Outros não estavam assim tão seguros. Essas não são palavras de um louco?
Por acaso um louco pode abrir os olhos de um cego? Eles estavam celebrando a festa da dedicação, chamada em hebraico Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando-o, os judeus disseram: Por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Ah, já disse? Jesus respondeu: Você não escuta? Eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam, porque não são minhas ovelhas. Olha aí, olha aí. Minhas ovelhas Sou eu que tô reconhecem falando, minha né? voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. Ó, ninguém O consegue. Pai que as pôs sob minha responsabilidade é muito maior que o destruidor. Olha, ninguém arrebata da mão do Pai. Ninguém pode tirá-las dele. Como que perde a Eu e salvação? o Pai somos um Verdadeiro só cristão. coração e uma só mente. Mais uma vez, os judeus estavam... Quem fala que você perde a salvação é os religiosos, para você ficar no domínio deles. Falar, você não veio na igreja de perto, você não é salvo. Para eles te enganar, para eles te manipular, para eles determinar a regra de homem, para eles comer as gorduras das ovelhas. Por isso que ele fala que perde a salvação. Quem perde a salvação é quem nunca teve. O cristão verdadeiro não perde, porque o Pai não permite. O próprio Cristo mantém você a salvo. O próprio Deus, o Yahweh, mantém você a salvo. É tudo ação do Espírito Santo, não vem de nós. Entendeu? Ele que nos mantém no caminho. Você não consegue nem se livrar mais, porque você já foi, antes da fundação do mundo, escolhido. Está na palavra. Foi selado com o Espírito Santo da promessa. Leia Efésios. Ora, como é que você vai perder a salvação, misericórdia? Vamos lá, o diabo vai te acusar quando você pecar e tropeçar. O diabo vai te acusar, falar que você perde a salvação, mas não acredite, é mentira. Ele é o pai da mentira, rapaz. Quem não tem a salvação é quem vive em pecado, quem vive em engano, quem vive em injustiça, quem vive se aproveitando dos outros, como esses fraudulentos aí que tá por aí, né? E apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho feito muitas boas ações da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não o apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia, de chamar você mesmo de Deus. Jesus reagiu: Estou apenas citando um texto das Escrituras, em que Deus diz: Digo a vocês, vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses, e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam blasfemador, blasfemador, para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Mas se faço as obras aqui eu do vou Pai... dar uma explicação. Vocês são deuses. Entenda isso, que os religiosos também distorcem isso, tá? O diabo falou, sereis como Deus. Ou você pode ser seu próprio Deus, ou fabricar um Deus para você. Ele falou para Semírides, lá em Gênesis. Você pode ser... Ou ele mesmo se proclamou, subirei ao altos céus, lá em Gênesis. Serei como o Altíssimo. Aí ele tomou, que caiu, né? Então, e isso ele põe no coração do homem. Quando fala que nós somos deuses, lá, acho que é Isaías que fala, se eu não me engano, não estou enganado, é o profeta Isaías, no livro lá, quer dizer que você tem a imagem e semelhança do Pai, a imagem e semelhança de Yahweh, de Deus, o Criador. Quer dizer que você tem os atributos de Deus. Você anda na justiça, na verdade, você faz o bem. Isso são os atributos, guiado pelo Espírito Santo do Pai. E você é a imagem e semelhança, entendeu? E a gente também agora já passa a ser conhecedor do bem e do mal, como o diabo falou lá, né? Mas não que você tenha o poder de Deus, que você seja como ele, na sua divindade, no seu poder, na sua onisciência, na sua onipresença. Nós não somos esse tipo de Deus. É deuses que nós temos o caráter revelado de Cristo em nós, estamos sendo aperfeiçoados, entendeu? É nesse sentido que somos deuses. É igual Cristo nos chama de irmãos. Ele nos escolheu e nos enviou. Então,
Nós somos pequenos cristos, digamos assim, como tem as figuras dos anticristos que vieram ao longo dos tempos por aí, tem o anticristo que vai vir, entendeu? Então é isso. Vou parar o vídeo por aqui, irmãos. Última parte, né? E depois o resto eu faço em outra época. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. E até o próximo vídeo. Tá aí feito o vídeo. Dei prova de quem é o ladrão que se fala ali no contexto. Eu sei que muitos não vão concordar, não vão crer, aí é cada um, né? Eu vi aqui e trouxe a prova bíblica. Também trouxe a prova dos filhos do diabo, que Cristo fala que não sou eu, que muitos ficam falando que quem sou eu para mandar os outros para o inferno, que eu não mando ninguém para o inferno, irmão. Eu repito o que está na Bíblia, quem pode condenar é só o Senhor, né? Não sou eu. Eu jamais vou fazer isso, nem quero. Deus que me livre e guarde. Entendeu? E olha que a gente vai julgar os anjos, os anjos maus, vai julgar quando a gente estiver na glória. Aqui não. Né? Hoje a gente faz o julgamento, mas não é julgamento de condenação. É outro tipo de julgamento que a Bíblia manda a gente fazer. Que muitos também não entendem, confunde. Fala que não julgueis para não ser julgado, mas não entende o contexto. Esse é o vídeo, tá? Até o próximo. Fui. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.